e já consagrou inúmeros nomes, né, nomes extremamente importantes da historiografia nacional, né? Bom, dito isso, antes de falar sobre a pesquisa no arquivo, propriamente dito, e os documentos, eu acredito ser importante falar um pouco sobre em que consiste a pesquisa, né, para que vocês possam compreender, né? Bom, o trabalho, ele analisou as condecorações honoríficas concedidas no Brasil ao longo do primeiro reinado, né? E elas são tomadas por mim no trabalho como elementos fundamentais na construção, na tarefa de construção do novo império após a independência, né? O império que se forjava a partir da independência, e a importância desses instrumentos é porque eles conferiam honra e distinção a todos os condecorados, porque eles elevavam os condecorados, né, à categoria de nobreza. E por isso é que os homens da época, né, os contemporâneos, eles vão elaborar uma série de estratégias para ser agraciados com esses prêmios, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, do que seriam essas ordens honoríficas, entre as ordens honoríficas existentes entre 1822 e 1831 eram as ordens militares portuguesas, né, que foram herdadas do Império Português, a Ordem de Cristo, de São Bento de Aviz e de Santiago, né, e que foram mantidas mesmo após a independência, o que gerou uma série de polêmicas, mas elas foram mantidas. E as ordens civis criadas pelo Dom Pedro I, que era a Ordem do Cruzeiro, Ordem de Dom Pedro I e a Ordem da Rosa, tá? Então, para receber uma condecoração, né, o que era necessário? Era necessário prestar algum tipo de serviço ao Estado, né, a coroa, né, mais diretamente. E os serviços, eles se davam, por exemplo, na atuação em cargos civis, em cargos eclesiásticos, né, após a independência, até mesmo serviços prestados na formação, né, de uma opinião pública favorável ao que se denominava, então, de causa do Brasil, né, por exemplo, escritos em jornais, enfim, né, a favor da unidade era considerado um prêmio, um serviço a ser premiado, né? E, claro, serviços militares, né? Então, a pesquisa se concentrou em duas ordens, basicamente, né? A Ordem de Cristo e a Ordem do Cruzeiro, né? Porque essas ordens elas foram escolhidas porque foram as mais concedidas pelo primeiro imperador, né? Então, fiz um recorte porque realmente o volume de documentação era gigantesco, né? E elas foram mais concedidas pelo primeiro imperador e perpassaram todo o período do governo do Dom Pedro, né? Então, em comparação com as ordens de Santiago e de Dom Pedro, né, elas são praticamente inexistentes em termos de números de concessão, né, como eu vou falar mais à frente, né? E a Ordem da Rosa, ela, como foi criada no final do governo de Dom Pedro, em 1829, né, ela também acabou sendo pouco concedida. Então, e a outra ordem que eu acabei não analisando mais profundamente, que era a Ordem de Aviz, além dela ter sido também menos utilizada do que as outras duas, ela também foi desconsiderada porque ela era exclusivamente voltada ao prêmio de serviços militares, né? De modo que as outras duas englobavam mais categorias para compreender a lógica do serviço nesse momento, né? E, além disso, ela também se distinguia dessas duas porque ela era uma recompensa quase que obrigatória por 20 anos de serviço militar, né? Então, quer dizer, ela independia do arbítrio do Estado, do arbítrio do imperador, né, de certa maneira. Então, ela se constituía quase como um direito. Então, isso tinha uma interferência na análise dos serviços, né, de que tipo de serviços eram premiados e como que eles ajudavam a construção do Estado, né? Então, eu fiz um recorte nesse sentido. Tá? Pensando mais diretamente como é que as ordens elas permitiram, né, a construção da unidade, e aí eu estou falando especialmente em termos de unidade territorial, né, a forma como se deu a construção da unidade política, né, das regiões díspares que compunham a América Portuguesa, é um tema que já é bastante debatido pelos historiadores, né? Então já se tem claro
que essa adesão ao Império do Brasil após a independência, ela não era inevitável, né, e que as diferentes regiões, elas tinham uma série de opções. Elas podiam tanto optar pelo centro político constituído no Rio de Janeiro, elas podiam optar por se manterem unidas a Portugal, mas elas também podiam optar por se constituírem enquanto regiões independentes, né, que vai ser o caso, inclusive, da América Espanhola, né? Então, isso, né, essa percepção, ela já é bastante difundida, né, bastante consolidada entre os historiadores, né? Então, a pesquisa ela vai partir do princípio, né, que eu acredito ter comprovado, né, que as ordens elas foram elementos fundamentais na tarefa de construção dessa unidade. Aí pensando a unidade territorial, não estou falando da construção da nação propriamente dita, mas a unidade territorial após a independência, né? E isso porque eu entendo que elas permitiram ao centro político, né, estabelecido no Rio de Janeiro, cooptar as fidelidades e as adesões das diferentes regiões, sem as quais a tarefa da construção da unidade não teria logrado êxito, porque deram justamente ao imperador a possibilidade de traçar uma direção ao sentimento aristocrático latente na sociedade. Ou seja, essa direção justamente seria o estímulo à realização de serviços em troca da possibilidade de ostentar uma condecoração que conferia status de nobreza, né? Então, os serviços realizados para obter essa condecoração, eles significavam, na verdade, uma cooptação dos atores que realizavam, e aí fosse através da negociação, fosse através da violência, a unificação do império, né? Então, a pesquisa se baseou na análise para chegar a essa conclusão, né, de documentos textuais, né? E aí dentro desses documentos textuais a gente tem tanto impressos quanto manuscritos, pertencentes principalmente ao acervo do Arquivo Nacional, mas eu também pesquisei na Biblioteca Nacional. E aí a documentação de caráter burocrático, ela vai ser trabalhada justamente com o objetivo de fazer um cruzamento de fontes para um levantamento também quantitativo desses agraciados, né, com a intenção de comprovar a minha hipótese, né? E aí, associado a esse levantamento quantitativo, eu elaborei uma análise também qualitativa dessas fontes, sobretudo dos requerimentos solicitando condecorações, onde o candidato mostrava os serviços que ele havia prestado em prol do Império, e os decretos passados pelo Estado, que muitas vezes também mencionavam os serviços, né? E aí, com base na análise dessa documentação, eu elaborei uma tipologia de serviços, na verdade, né? E aí, os serviços para se obter essa condecoração eram inúmeros, né? Mas eu consegui fazer essa tipologia e agrupar esses serviços em algumas categorias, sobretudo por conta de um padrão repetitivo desses requerimentos e desses decretos. Então, eu dividi, né, esses serviços na seguinte tipologia: serviços de caráter religioso, serviços militares, serviços civis, uma categoria chamada serviços de terceiros e serviços pecuniários, né? Para a gente entender como é que esses serviços se dividiam, né, em cada ordem, na ordem de Cristo vão predominar os serviços civis, né, enquanto na do Cruzeiro vão predominar os serviços militares, né? Isso porque a Ordem do Cruzeiro ela foi criada, né, justamente para celebrar a independência, né? Ela foi lançada junto com a coroação, da cerimônia de coroação do Dom Pedro. E justamente por isso os serviços para obter a Ordem do Cruzeiro, eles acabaram muito colados à defesa do que se chamava dessa causa do Brasil, que era a ideia de construção da unidade do Império, né? E com isso, com as lutas, né, pela independência, que foram travadas através também da atuação de forças militares, né? Também rompendo um pouco com essa imagem pacífica da independência, né? Você tem inúmeros conflitos, na verdade. Embora a Ordem de Cristo ela também adquira esse significado, né, por conta dessa intensificação da esfera política no momento da independência, né, os serviços militares eles vão ficar
na segunda colocação na Ordem de Cristo, né, entre os tipos de serviços mais mobilizados, porque ela estava mais tradicionalmente atrelada a premiar trajetórias, né? Ou seja, serviços realizados na ocupação de uma carreira na burocracia, na política, eles eram mais recompensados nessa Ordem de Cristo. Claro que sempre apresentados em função da defesa, né, da causa do Império e tudo mais, né? E aí, na terceira colocação, nas Ordens de Cristo do Cruzeiro, vão estar os serviços pecuniários, propriamente ditos, né? E aí, nesses serviços estão englobados todos os tipos de doações financeiras ao Estado. Na verdade, indo de doações... E aí, o que eu chamei de doações financeiras iam desde doações diretas, né? Ou seja, donativos voluntários, empréstimos ao Estado em função das guerras de independência ou para a construção do Estado de um modo geral, né? E também contribuições que a gente pode chamar de indiretas, como, por exemplo, o fardamento e a alimentação das tropas, a sustentação das tropas, né? Isso tudo entrou para mim nessa categoria pecuniária, né? E, obviamente, todos esses serviços se revestiam, né, nos requerimentos de caráter patriótico, né? Porque os requerentes eles não deixavam de destacar os sacrifícios que eles haviam feito em suas vidas privadas, em prol do Estado, né? E da consolidação desse Estado, né? Tudo devidamente justificado pelo amor e fidelidade à chamada causa do Brasil e ao imperador, né? Eu não vou me alongar aqui nos demais tipos de serviços, enfim, que têm características próprias, mas eu destaco que, no caso dos serviços que eu estou colocando como de natureza religiosa, por exemplo, entram aqueles prestados por padres em prol do Estado nos púlpitos, né? Então, eles declaravam, né, que nas suas missas, enfim, seriam, né, elementos a favor do imperador, a favor da unidade com o centro do império e tudo mais, e isso levava à reivindicação de uma condecoração. Então, a gente percebe que as condecorações, né, elas eram instrumentos políticos, né, usados pelo centro do poder para garantir a unidade territorial do Império, né? E para verificar como isso ocorreu, para além de uma tipologia dos serviços que está presente no capítulo 2, eu analisei a distribuição dessas ordens, dessas condecorações, por região, para ver o impacto, efetivamente, dessas condecorações nesse processo de unidade, né? Então, a primeira constatação que eu fiz, né, foi a grande predominância dos condecorados da Ordem de Cristo, né, que vão se localizar no eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né? Região, justamente, que era a linha de sustentação do imperador no primeiro reinado, né? E também a gente tem que lembrar o caráter dessa ordem de premiar as trajetórias na burocracia, na política, e, obviamente, na corte estava, né, a maior parte dos cargos nesse sentido, né? Mas você tem também na Ordem de Cristo a presença das outras regiões, por exemplo, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, que não por acaso são locais que passaram por grandes convulsões políticas, né, e criaram impasses na consolidação da unidade territorial. Então, esses conflitos regionais, eles justificam muitas vezes a presença grande dessas regiões entre os condecorados, né? E explicam também a inversão que a gente percebe, por exemplo, na Ordem do Cruzeiro, quando você vai ter uma presença maior dos serviços militares, né, como a gente falou, e onde você vai ter as regiões mais condecoradas justamente nessas regiões onde você tem maiores conflitos. Nossa, agora eu tô... Onde você tem maiores conflitos, né? Justamente onde? Bahia, Pernambuco e Maranhão, que vão, na Ordem do Cruzeiro, ultrapassar aquele eixo sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, entre os condecorados, né? Dessa ordem, né?
Então, se o Cruzeiro, na verdade, por quê? Né? Porque se o Cruzeiro ele representava basicamente esse prêmio aos serviços em prol da causa do Brasil, ou seja, do centro do Império, né, ele, obviamente, ia condecorar mais regiões que passavam por turbulências políticas naquele momento e que ameaçavam, em alguns casos, até desligar-se do Império. Né? Havia, né, por parte do centro do Império, a percepção da importância de agraciar as diferentes regiões, né, como forma de integrá-las ao Império nascente. Onde eu vi isso, né, no depoimento de um ministro, que era o Antônio de Menezes Vasconcelos, que vai narrar nas suas memórias o processo de criação da Ordem do Cruzeiro, e ele vai dizer que quando se elaborou a lista dos primeiros condecorados do Cruzeiro, que foi divulgada justamente no dia da coroação do Dom Pedro, né, colando-se a figura dele, o José Bonifácio, segundo ele, né, desejava ver todas as províncias, tanto quanto fosse possível, contempladas na escolha. E, para fazer isso, eles, inclusive, separaram, né, entregaram a pessoas encarregadas de elaborar as listas por regiões. Né? Era para dar justamente essa imagem, né, de unidade territorial, né, e como que as ordens elas atuavam nesse sentido. E aí a importância dessas ordens também pode ser percebida pela gente, né, em termos de números de condecorados, porque a quantidade de pessoas que recebeu, né, alguma ordem foi enorme. Né? O Dom Pedro I, por exemplo, ele concedeu 2.597 condecorações da Ordem de Cristo, 590 da Ordem de Avis, 9 da Ordem de Santiago e 189 da Ordem da Rosa, mais 1.174 da Ordem do Cruzeiro. Isso significa que, se a gente pegar de 1821 a 1831, estou pegando 21, pegando ainda o período da regência do Dom Pedro, né? Você tem 4.592 condecorações. Né? Então, é um número bastante expressivo para a época. Né? E o Dom Pedro II, só a título de curiosidade, né, ele concedeu no total 25.111 condecorações de todas as ordens. Né? Ou seja, também um número bastante expressivo. Claro que foi o período do governo, Dom Pedro II foi muito maior. Né? Então, ele também conseguiu conceder mais por conta disso. E aí, como estamos localizados aqui na segunda Semana Nacional de Arquivos, né, vou falar um pouco sobre a pesquisa e os documentos, né, utilizados no trabalho. E aí, devido à grande quantidade de dados que eu tive que trabalhar durante a pesquisa, isso é realmente extremamente complexo, foi necessário realmente um trabalho minucioso, né, e muitas vindas ao Arquivo Nacional, né, também a Biblioteca Nacional, por conta, que se tornaram, assim, minha segunda casa. Né? Eu já chegava de manhã para trabalhar, dando bom dia, enfim, era parte da minha rotina. Né? E além dos documentos impressos que eu trabalhei, como, por exemplo, as leis do período, os anais das câmaras dos deputados, os almanaques da cidade do Rio de Janeiro, né, jornais, documentos de viajantes, especialmente o Debré, né, o Jean-Baptiste Debré, e documentos biográficos, como esse que eu citei, do Antônio de Menezes Vasconcelos, né? E dicionários. Né? Além desses documentos, foram consultados, que eram impressos, foram consultados manuscritos. E aí, dentre esses manuscritos, eu destaco esses requerimentos solicitando as condecorações e os inúmeros códices e caixas sob guarda do Arquivo Nacional. Né? E aí, entrando mais diretamente nessa documentação, eu posso detalhar o seguinte, né? Os documentos mais importantes, né, para o trabalho foram, sem dúvida, os códices que apresentavam as listagens dos condecorados, né, e os decretos de concessão das condecorações. Né? Então, você tem aí documentos como, por exemplo, o Códice 15, que é das graças honoríficas, né, que tinham decretos de nomeação dos membros da Ordem de Cristo, as dispensas, né, chamadas das provanças e habilitações, enfim, não vou entrar no que seriam as provanças e habilitações, porque eu vou estourar meu tempo, mas fazia parte do processo de recebimento da Ordem de Cristo, né? E o Códice 27 também, que era o registro das cartas e alvarás expedidos pela Secretaria do Tribunal da Mesa de Consciência e Ordens. Quer dizer, especialmente na Ordem de Cristo, existe uma documentação
burocrática volumosa, né? Porque eram decretos, eram cartas, enfim, alvarás, né? E todos os documentos muitas vezes eram duplicados, né? No sentido de que ele aparecia no códice e ele aparecia avulso, né, em folhas avulsas que estão nas caixas das ordens militares aqui no arquivo, porque eles faziam, por exemplo, eles produziam um decreto e tinham que enviavam, né, para outros setores, enfim. Então, às vezes você tem também a documentação duplicada em vários momentos, né? Importante também foi o Códice 14, né, das ordens honoríficas, né, que também tem decretos de concessão, cartas passadas aos condecorados, índices, né, de dispensa, matrícula, porque tudo isso fazia parte do processo burocrático, né, dos agraciados, os registros de diplomas das ordens, além das listas de condecorados. E como eu falei, as caixas têm vários desses documentos, né, muitas vezes avulsos, né? E também os despachos passados aos chamados juízes de cavalheiros da Ordem de Cristo, né? Que, por exemplo, continham documentos convocando os membros das ordens a participarem das cerimônias das ordens, porque aí essas condecorações se revestiam também, né, de um caráter elas tinham um aspecto indumentário, quer dizer, a condecoração ela era uma medalha, né, que era conferida, né, à pessoa, ela se expressava através de faixas, de mantos, né, cada ordem tinha o seu manto, com a bordadura do manto, e eles participavam de cerimônias, né? Então, isso tudo confere um caráter honorífico muito forte, né, a essas ordens. E eles podiam participar de todas as cerimônias com essa indumentária, né, mas no relato de um viajante norte-americano que estava circulando aqui no Rio, ele diz que achava impressionante porque as pessoas usavam isso na rua, no dia a dia, né, que era uma roupa indumentária para o cerimonial, e era tão comum que eles andavam nas ruas usando isso, né? Do ponto de vista das cerimônias formais, né? Daí a gente vê a importância, né, que se conferia a esses elementos. E do ponto de vista das cerimônias obrigatórias de participação, por exemplo, a Ordem de Cristo os membros tinham que participar da cerimônia do dia de exaltação da Santa Cruz e das festividades do que eles chamavam de Corpo de Deus, né? E a Ordem de Cristo, a cerimônia dela era justamente em 1º de dezembro, que era a data do aniversário da Ordem, e também a celebração da coroação do Dom Pedro, que veio junto, né? Bom, entrando aí para finalizar, né, eu coloquei alguns documentos que eu trabalhei, mas foi uma quantidade muito grande de informações que eu tive que lidar. Então, obviamente, foi necessária a organização dessas informações, né? E aí eu fiz isso via gráficos, né, onde eu registrava todos os condecorados e as informações referentes a cada condecorado e botava o registro também dos documentos, né, que se referiam, porque senão eu me perdia no meio daquilo tudo, né, que eram requerimentos, decretos, matrículas, né, enfim. Mas na verdade a elaboração desses gráficos me permitiu ter uma imagem, uma visão geral, né, desses condecorados, e a partir disso conseguir visualizar padrões, né, e isso que era importante para mim, padrões que me permitiram elaborar então essa tipologia de serviços, né, que eu não conseguiria, e também em relação à presença dessas condecorações por região, tá? Bom, é isso, me alonguei só um pouquinho. Então, muito obrigada, mais uma vez agradeço ao arquivo e acho que esse prêmio é fundamental, não apenas para a continuidade, né, o incentivo da pesquisa, mas ele já tem uma longa tradição, né, e vida longa a ele. Obrigada. Obrigada, Camila. Vamos, afinal, ouvir a Mariana Dantas, que é autora de Dimensões da Participação Política Indígena, Estado Nacional e Revoltas em Pernambuco e Alagoas, entre 1817 e 1848. A Mariana é doutora em História pela UF, onde também cursou a graduação e o mestrado, sempre se dedicando à pesquisa sobre grupos indígenas no século XIX, enfocando dinâmicas sociais, reelaboração de identidades coletivas, estratégias indígenas, participação política, espaços informais de exercício da cidadania e formação do Estado Nacional Brasileiro. Atualmente, ela é professora da Universidade Federal Vale do Acaraú, em Sobral, Ceará. Né? Então, eu passo a palavra a Mariana. Bom dia.
Oi, oi. Por favor, troca esse microfone com o outro do lado. Melhorou? Bastante, né? Porque muito recentemente eu voltei para Recife, né? Tá lá como Ceará ainda, mas eu tô de volta a Recife e estou agora na Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Só essa pequena atualização. Eu também gostaria de agradecer, né, a comissão julgadora do Prêmio Arquivo Nacional e também a organização aqui do evento, né, da segunda Semana Nacional de Arquivos, por ser, né, já está se constituindo como um espaço importante para o debate sobre os arquivos, né? A primeira Semana Nacional do ano passado, eu participei junto com a UVA, né, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, lá com um grupo de alunos, a gente organizou um evento e participou da primeira semana. Então, para mim, já é bem interessante estar participando, né, num outro momento. E agradecer bastante a comissão julgadora, né, por me colocar aqui, colocar minha tese aqui, junto com os meus colegas, justamente pela importância que esse prêmio tem, né. E parabenizar os meus colegas que estão aqui, né, compondo a mesa. A gente está nesse momento aqui junto. E ratificar, né, o papel estratégico que o Arquivo Nacional tem junto com essa premiação na produção e na divulgação de conhecimento historiográfico. Eu, particularmente, acho que a maioria dos colegas aqui tem acesso a várias pesquisas de ponta, né, pesquisas de vanguarda, que são produzidas no Brasil, né, com a expressão significativa a partir da documentação que o Arquivo Nacional resguarda. Então, é uma instituição que realmente tem uma função estratégica, né? E, na minha perspectiva, não devia estar passando por algumas dificuldades que veio passando, né, de uns 2 anos para cá. Então, esse prêmio acho que traz visibilidade, né? A semana também traz visibilidade, tudo no esforço da gente estar sempre demonstrando a importância, né, dessa instituição. Eu vou ler um pouco, né, o texto que eu preparei e vou explicar também, para eu também não me perder, né, seguir aqui meus colegas e ser bem disciplinada. Eu acredito que os 3 trabalhos, né, aqui premiados, eles são reflexo das preocupações de jovens pesquisadores, né, eu considero a gente jovem, né, então somos jovens pesquisadores, em compreender o presente, né, e que para isso a gente precisa se valer do nosso ofício para trazer novas leituras sobre esses processos históricos. Então não é coincidência a gente tratar alguns temas e conceitos como Estado, cidadania, memória, identidades coletivas e classificações étnicas, né? De alguma forma a gente trabalha com esses conceitos, então são conceitos atualíssimos, né, no momento que a gente está vivendo aqui no país. O meu trabalho, ele surge também como uma provocação, já ao final do mestrado eu também fiz na UF, trabalhando com a extinção de um aldeamento no interior de Pernambuco, no século XIX, e no momento da defesa, a banca me fez o questionamento de continuidade daquele trabalho, mas eu precisava voltar um pouquinho para o início do século XIX, porque havia poucos trabalhos. Então, o que me chamou a atenção, né, na primeira metade do século XIX, na região que eu estudo, que é Pernambuco, é justamente os vários momentos de impasses, né, como a Camila colocou, de impasses na construção da unidade nacional, dos muitos conflitos, das revoltas armadas que aconteceram em Pernambuco, e que levaram, de fato, Pernambuco a tentar se constituir enquanto um estado separado, né, do Império do Brasil. Então, a minha intenção, depois da provocação da banca do mestrado, foi justamente tentar entender a participação dos indígenas dessa região nessas revoltas que aconteceram na primeira metade do século XIX. Então, a minha intenção, inicialmente, era pesquisar todas as aldeias de Pernambuco, e aí eu vi que era impossível, né, porque é muita informação, a gente sempre precisa fazer um recorte, e esse recorte surgiu já no primeiro ano da pesquisa, quando eu centrei em 3 aldeias, 2 localizadas na fronteira entre os atuais estados de Pernambuco e Alagoas, e uma na região agreste de Pernambuco. Eu vou explicar mais à frente quais são.
E aí, por quê? Né? Porque essas 3 aldeias tiveram, os habitantes, as populações indígenas dessas 3 aldeias tiveram uma participação muito intensa nessas revoltas. E quais foram essas revoltas? Né? A primeira, a insurreição de 1817, a segunda, a Confederação do Equador, de 1824, em seguida, a gente vai ter a Guerra dos Cabanos, ou Cabanada, que aconteceu entre 1832 e 35, né? Obviamente, aí a cabanada diferenciada da cabanagem, né? Do Pará são 2 movimentos distintos, e a praieira, que aconteceu entre 1848 e se estende até o início de 49. Dessas 4 revoltas elencadas, 3 foram guiadas por pressupostos liberais, né, que foram a insurreição de 17, a Confederação do Equador e a praieira, e a 4ª, a cabanada, tinha por demanda principal o retorno de Dom Pedro I ao trono do Império Brasileiro. Então, imaginem, né, a celeuma que causa uma revolta após a independência, né, após a abdicação, desejando o retorno de Dom Pedro I. E a gente ainda vai ver um grupo indígena desejando e defendendo a volta, o retorno do Dom João VI. Então, são movimentos muito complexos. Ainda que as 3 primeiras revoltas que eu tenha falado, elas tenham tido ideais liberais, a própria concepção sobre o liberalismo e as propostas políticas de governo variaram, a depender dos contextos históricos e dos jogos políticos locais e provinciais. Então, o liberalismo defendido de 17 era diferente do 24, que era diferente de 48. E aí, nessas transformações políticas, né, iniciadas pelas elites provinciais, que eu tentei entender como é que se deu a participação dessas populações indígenas dessas 3 aldeias. Para mim, já não estava mais suficiente apenas estar relatando as revoltas, os conflitos armados, né, aonde se avançou, aonde se retrocedeu, até porque bastante, né, sobre essas revoltas já foi escrito, já tem uma historiografia tradicional, né, na região, e, enfim, né, quando se trata também da formação do Brasil, do Império, que trata disso. A minha questão era trazer outros sujeitos históricos na participação desse processo. Em 17, Pernambuco passava por sérios problemas econômicos e políticos em função da transferência da corte para o Rio de Janeiro em 1808. Com a instauração das mudanças políticas e administrativas advindas com a família real, a carga tributária que recaiu sobre as províncias, principalmente as do norte, né, a região ainda não era reconhecida como Nordeste, mas Norte, atingiu amplas camadas da população, pesando sobre o cotidiano das pessoas. A cobrança de muitos impostos e taxas não era novidade, mas a insatisfação generalizada surgiu com a ausência de contrapartida por parte da coroa. É importante perceber também como as transformações do vocabulário político ocorridas entre finais do século XVIII e início do XIX acarretaram mudanças na percepção de diversos setores da população de Pernambuco em relação à monarquia, influenciados por ideais iluministas. A partir de então, tornou-se possível concretizar uma ruptura radical com a monarquia e a instituição de uma república, como ocorreu entre março e maio de 17. Nesse contexto político, indígenas da vila de Atalaia, em Alagoas, e da aldeia de Escada, em Pernambuco, posicionaram-se a favor do governo centralizado, colocando-se contra o movimento rebelde. Então, aí a gente tem alguns grupos indígenas contrários, né, à república que estava se instaurando em Pernambuco. Já os indígenas das aldeias de Águas Belas e Simbres, ambas em Pernambuco, e de Palmeira, em Alagoas, foram recrutados, provavelmente de maneira forçada, sendo essa mão de obra militar disputada tanto pelos rebeldes quanto pela repressão. Então, em 17, a gente já tem os primeiros exemplos, né, do que eu chamei de dimensões dessa participação política. Então, a gente vai ter alguns grupos se posicionando a favor do que seria esse governo centralizado, esse governo que estava tentando, né, se construir como centralizado ainda já naquele momento, e outros grupos ainda numa situação muito vulnerável, sendo forçados a compor determinados corpos militares, tanto ao lado de rebeldes quanto ao lado da repressão. Eu vou fazer primeiro esse pequeno resumo sobre as questões que aparecem para depois trazer alguma análise.
A década seguinte foi vivenciada intensamente em Pernambuco, né, a década de 1820. Província que se transformou em palco de várias mudanças, advindas com a Revolução do Porto e a convocação das Cortes de Lisboa. Entre os anos de 21 e 23, foram formadas juntas de governo, foi declarada a independência do Brasil e, em 24, eclodiu a Confederação do Equador. Acontecimentos que podem ser entendidos, em parte, como reflexo do liberalismo português do período. Ainda que também tenham tido o objetivo de instaurar um governo republicano em Pernambuco, os líderes da Confederação enfrentaram questões diferentes do que se havia vivenciado em 17. Né? Então, aí a gente vai ter as divergências com as ações do Dom Pedro I, as divergências em relação ao fechamento da Assembleia Constituinte de 23 e a imposição que o Pedro I fez de um governador para a província. Né? Já estava, assim, instaurando uma forma coletiva de indicar os governadores da província, né? Por aclamação popular e militar, e, de repente, o Dom Pedro II impõe um governador para Pernambuco. E essas questões foi que levaram ao início da Revolução, da Confederação do Equador. Aí a gente chega nas aldeias que eu trabalhei com mais aprofundamento. Os índios das aldeias de Barreiros e Jacuípe, localizadas na região dos conflitos, essas duas aldeias elas estão localizadas na zona da Mata Sul de Pernambuco, muito próximas ao litoral, e na zona da Mata Norte de Alagoas, que são regiões até hoje de grande produção de açúcar. Então, são regiões onde o território é disputadíssimo, né, entre os grandes proprietários, e nessa região estava justamente estabelecida duas ou três aldeias já no século XIX que eram seculares, né, aldeias que haviam sido criadas no século XVI, século XVII, e que eram grandes aldeias, né, aldeias importantes. Então, os índios de Barreiros, em Pernambuco, e Jacuípe, em Alagoas, começaram a participar dos conflitos. E aí eles participaram em favor do governo central, né, eles se colocaram contra os confederados. Enquanto os indígenas aldeados em Simbres, que é a aldeia da região agreste de Pernambuco, ou seja, mais próxima do sertão, enquanto os índios da aldeia de Simbres realizaram um levante a favor de Dom João VI e foram acusados de serem contrários à causa do Brasil, né, e à Constituição. Então, o fato deles serem classificados pela sociedade envolvente como indígenas não significava que eles teriam o mesmo posicionamento político, né? Esse posicionamento político ele viria através das suas relações, das relações que eles estabeleciam com não índios e dos interesses dessas populações, né? Então, a gente começa a perceber, através da documentação, que eles não estavam ali como uma espécie de massa de manobra, né? Que é uma expressão que a gente utiliza bastante, de maneira meio difundida, que eles estavam ali realmente defendendo seus interesses, estavam motivados por questões próprias. Então, tinha um grupo defendendo a volta do Dom João VI e outro grupo defendendo aí a posição de Dom Pedro I, né? Esses que defenderam, os de Simbres, que defenderam o Dom João VI, inclusive já foram chamados por uma certa historiografia de fanáticos, monarquistas fanáticos, né? Então, a gente percebe também uma falta de cuidado, né, de interesse mais pormenorizado em relação a essas populações. Na maioria das vezes, elas são taxadas de imediato. O último movimento do chamado ciclo das insurreições liberais foi a Praieira, de 1848. Nesse momento, a gente vai ter já um contexto político de disputas entre liberais e conservadores. Em Pernambuco, essas disputas se acirraram no quinquênio liberal, compreendido entre os anos de 44 e 48, quando a província era governada por partidos políticos do Partido Liberal, que em Pernambuco era conhecido como Praieiro, né? Partido Praieiro. Então, em meio aos conflitos entre praeiros e conservadores, né, liberais e conservadores, a gente também vai ter o envolvimento e a adesão de alguns grupos indígenas, né? Os indígenas que haviam apoiado o governo centralizado no Rio de Janeiro,
né, em 1817 e 1824, ou seja, estavam apoiando aquele projeto de centralização e, posteriormente, de unidade territorial e política, mudaram de lado em 48 e passaram a atuar ao lado dos praieiros, né, ao lado dos liberais. Índios de Jacuípe e Barreiros, comandados por lideranças importantes de suas aldeias, deram apoio militar fundamental às tropas rebeldes, né? E aí a gente volta para a Guerra dos Cabanos, de 1832 e 35, que foi aquele movimento de caráter restauracionista, né, que defendia o retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Essa revolta ela foi caracterizada por um posicionamento político de seus participantes, bem diferente em relação aos movimentos liberais. Antecedida por motins militares realizados em Recife e pela abdicação de Dom Pedro I, em 1831, a cabanada reuniu políticos atuantes em Pernambuco e Alagoas, prejudicados com a nova configuração política nacional. Estes perderam seus cargos, suas patentes, e se viram prejudicados com a ascensão de políticos, os quais haviam combatido em 1724. Após algumas derrotas, líderes da cabanada se refugiaram na região de fronteira entre Pernambuco e Alagoas. Essa região de fronteira é uma região muito importante, porque é ali onde a gente vai ter os principais conflitos de 1817 até 1849. Né? Então, é ali que a gente vai ter o grande palco, né, da análise da tese. Após algumas derrotas, a cabanada passou a contar com a participação mais intensa de uma população de pessoas escravizadas, pobres e livres. Destacaram-se nesse momento os índios de Jacuípe, que eram aqueles de Alagoas, que lutaram ao lado dos cabanos, internando-se nas matas até o final dos conflitos, e diante das precárias condições de sobrevivência, decidiram se render às autoridades provinciais. A rendição dos índios de Jacuípe, já em 1835, é a marca do final da cabanada. Então, quando eles saem das tropas rebeldes, é que, de fato, a cabanada se esvazia e vai perdendo força. E aí a gente vai ter um momento de penúria intensa, porque eles estavam abrigados nas matas, e a gente vai ter um inverno muito forte nessa região, uma região que era cortada por muitos rios e riachos e vira praticamente um pântano, né, por conta das chuvas. E aí, diante da situação de falta de alimentação, falta de abrigo, falta de armamento, esses índios eles começam a se render. Mas a gente também teve, né, a participação dos índios de Barreiros, já esses de Pernambuco, comandados por Bento Duarte, que se opunha à grande liderança do aldeamento, Agostinho José Pessoa Panacho Arco Verde. Na década de 30, a gente vai ter o conflito, né, entre duas grandes lideranças indígenas em Barreiros, que é esse Bento Duarte e o Agostinho, os dois defendendo posições opostas durante a cabanada. E o Agostinho, ele era uma pessoa muito importante, porque ele era o herdeiro de alguns líderes indígenas que contribuíram para a colonização portuguesa da região, né? Ele é herdeiro das famílias Camarão e Arco Verde, né? São famílias muito importantes da região. Então, ele tinha um poder de comando sobre esses liderados imenso. E aí a gente vai ter, né, ele atuando ao lado dos grandes proprietários da região, inclusive ele chegou a alcançar alguns cargos políticos importantes, como subprefeito, né? Imagine você ter uma vila em que você tem um prefeito não índio e um subprefeito que era indígena. Ele chegou a ser juiz de paz também. Então, ele foi uma figura muito importante, apesar de ser controversa, né? E, a partir da minha análise, ele possuía todos os critérios, ele atendia todos os critérios e qualificações para ser enquadrado como um cidadão ativo do Império do Brasil, né? Essa questão da cidadania é uma questão da cidadania exercida por indígenas, é uma questão que a gente ainda debate bastante, que a gente ainda discute bastante, que em algumas regiões aqui mais perto do Rio de Janeiro, a gente sabe de algumas populações que se colocavam como cidadãos após 1824, mas lá em Pernambuco eu não encontrei essas populações reivindicando esse status, né? A não ser o Agostinho, que
atingia, né, todos os critérios, todas as condições, e estava ali atuando firmemente na política da região. Então, por essa enumeração muito rápida, a gente consegue perceber que compreender e analisar a participação desses indígenas nas revoltas é um trabalho complexo, né, é um trabalho árduo. Mas a gente consegue ver algumas questões que nos ajudam a formar alguns nexos de interpretação. Essas revoltas foram momentos cruciais do processo de formação do Estado Nacional Brasileiro, pois estavam sendo discutidos os diversos projetos políticos defendidos por diferentes segmentos das elites. Mesmo tendo sido iniciadas por membros das elites provinciais, as revoltas se constituíram enquanto espaços de participação política dos indígenas envolvidos, pois, na maioria das vezes, conseguiam atrelar suas necessidades e expectativas mais específicas aos interesses mais amplos, tanto de líderes rebeldes quanto dos da repressão. Passou a ser central compreender as motivações dos indígenas, né, especificamente em se envolver nesses conflitos. Trabalhar com análise microhistórica se tornou imperativo, assim como orientar a pesquisa pelos debates sobre identidades coletivas e étnicas, transformações culturais e relações interétnicas. Para isso, trabalhei com fontes que traziam a comunicação entre diferentes instâncias policiais, políticas e administrativas da América Portuguesa e, depois de 22, do Império Brasileiro. Aqui, no Arquivo Nacional, consegui acessar as respostas do governo, que precisava se projetar como centralizado e tinha que lidar com os levantes constituídos nas províncias de maneira tão heterogênea. Frente a essa documentação, eu queria, né, ressaltar que eu encontrei colegas, né, como o Tiago ressaltou também, dispostos a ajudar a gente, esse emaranhado, né, de documentação. E aqui me ajudou muito o Cláudio, que eu acho que não está aqui, que é um funcionário aqui do Arquivo Nacional e que me apresentou as séries importantíssimas, a série Interior e a série Guerra. Essa série Guerra, por exemplo, ela me ajudou a perceber os detalhes da rendição dos índios de Jacuípe durante a cabanada. Então, eu consegui entender como aconteceu a rendição, né? Eles estavam num movimento de penúria extrema, e os governos de Alagoas e Pernambuco, né, em comunicação com o governo central, organizaram uma estratégia de envio de alimentação, de roupa e também de recompensa, né? Ou seja, aqueles índios que aderissem à rendição, eles iriam ganhar abrigo e toda essa alimentação, vestimenta para si, suas esposas, filhos. Então, esses índios de Jacuípe, aos poucos, foram se entregando, chegando nas fortalezas e passando a apoiar, na verdade, né, a quem estavam combatendo poucos meses antes. As redes de relacionamentos criadas e recriadas entre índios e não índios conectavam indivíduos e grupos que ocupavam lugares sociais desiguais. Nesse sentido, os indígenas, ainda que participantes ativos, estavam numa situação desprivilegiada, vulneráveis aos recrutamentos forçados e à instituição da tutela. Mesmo assim, mesmo nesse lugar desprivilegiado, eu consegui perceber que essas relações com os líderes das revoltas estavam estabelecidas na defesa dos territórios coletivos. Então, o envolvimento deles nas guerras, na maioria das vezes, representava uma estratégia para defender as aldeias, né, e a melhor forma de administrá-las. Então, estar ao lado de liberais, de conservadores, de praieiros, de cabanos, né, ou não, ou estarem constantemente refazendo essa rede de alianças, naquelas situações específicas, podia significar, né, a continuidade do aldeamento ou o fim dela, né, como já colocou o Marcos Carvalho. A minha questão central, e que eu deixo aqui como finalização da minha fala, é que, por meio das suas próprias interpretações sobre os diferentes contextos políticos e sociais, essas populações indígenas, elas participaram efetivamente da formação do Estado Nacional Brasileiro no século XIX. Então, agradeço a paciência de vocês. Obrigada. Eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos, se quiserem encaminhar perguntas aos autores.
Acho que ainda é possível. Teria que pedir o microfone, né? Para circular aqui. Tá na mão da menina aí, o microfone. O microfone está aqui. Não? Oi, bom dia, meu nome é Sheila, eu sou líder da equipe do Executivo do Arquivo Nacional, de documentos escritos do Arquivo Nacional. Parabenizar o trabalho de vocês, interessantíssimo. E atualizar, que ela falou das ordens honoríficas, e a gente acabou de trabalhar essas ordens honoríficas, os decretos, né, das ordens honoríficas. A gente separou só os decretos, aí está constituindo uma coleção no 69, no CIAN, e tem todos os nomes, você procura já por nome do agraciado e a comenda que ele ganhou do imperador, né, das coisas. Eu quero parabenizar a mesa. Obrigada. Não sei se tem mais alguém querendo encaminhar uma pergunta. Eu achei interessante que a Mariana, quando começou, ela foi tecendo já uma relação entre os demais trabalhos. Era uma coisa que eu tinha, né, também pensado, assim, algumas similitudes. Bom, todo mundo trabalhou com o século XIX, né? Tem essa questão a duas tem a questão da primeira metade do XIX e da formação do Estado Imperial, que é um tema tão caro a historiografia e sempre pode ser revisto, né? Sempre pode ser revisitado. O Tiago pega a segunda metade do XIX, eu acho que tem a ver com também uma perpetuação de uma ordem, né? Um esforço de perpetuação de uma ordem. Enfim, o que eu fiquei pensando, eu não sei nem se é uma discussão para a gente levar aqui agora, mas o quanto a documentação do Arquivo Nacional, pela sua própria natureza, vocês todos trabalharam com fundos de natureza pública, ninguém trabalhou com acervos privados, isso também seria uma pergunta, se, né, vocês pensaram em visitar, sei lá, arquivos de famílias, por exemplo, né, que seria interessante, por exemplo, para o Tiago e para a Camila, poderia atender. Enfim, e o que o acervo da instituição, portanto, tem de mais específico, né, que mais contribui, né, então, assim, o fato de ser o arquivo nacional dá uma outra dimensão, né, e outras questões vão ser procuradas, talvez em acervos municipais, enfim, de outra natureza, isso que eu fiquei pensando, revisitando também o trabalho de vocês três. Né? Não sei se vocês querem comentar, à vontade. Vamos lá, gente. Em relação aos em relação à documentação privada, seria uma alegria, mas eu não encontrei, embora lá no finalzinho do inventário do Joaquim, ele registre uma documentação enorme privada, mas o Aloísio, o José Maria de Campos Lemos, que é do Arquivo de Piraí, e outros pesquisadores procuraram esses documentos por décadas e se perdeu a princípio, né? A documentação talvez mais cara ao meu trabalho no Arquivo Nacional tenha sido a série Justiça, né, pelo seu volume e pelas diversas formas de entrada. Eu particularmente acho que, em relação à escravidão, que é o grande tema assim, do meu trabalho, da minha pesquisa, acho que a série é subutilizada, sobretudo a documentação do IJ1, que é a correspondência do gabinete do Ministério, né, a correspondência das presidências de província com o gabinete, porque as pessoas pensam muito na TERJ, né, quando fala em presidente de província, no caso do Rio de Janeiro, e esquecem uma documentação riquíssima que eu tenho visitado, Walter também. A princípio, o que vem na minha cabeça é a série Justiça como um grande guarda-chuva de possibilidade de pesquisas dentro da história da escravidão. Eu acho que é basicamente isso. Deixa eu passar.
Bom, Cláudia, eu não cheguei a ver arquivos de famílias privadas, embora eu tenha interesse, porque pelo próprio volume, né, quer dizer, da documentação que eu já tinha que lidar, ficou complicado. Então, eu não mergulhei tanto, né, em personagens específicos, né? Eu construí um pouco. Acho que esse é um trabalho até posterior que eu quero dar segmento, né? Porque eu construí, eu acho que um quadro mais amplo e mais geral sobre essas ordens. Então, agora é esmiuçar. Então, inclusive, vira e mexe eu recebo mensagens, e-mails de pessoas falando: eu achei o fulano que eu estou pesquisando, você pode me dizer? Estou sempre respondendo, quem quiser perguntar, eu estou sempre buscando nos meus gráficos, porque são inúmeros, né, condecorados. Então, assim, e até mesmo como eu coloquei, né, no trabalho, eu acho que eu nem busquei analisar efetivamente a consequência dessas condecorações, né? O dizer que a iniciativa do Estado era condecorar essas pessoas em prol da construção da unidade não necessariamente fazia com que essa pessoa posteriormente se posicionasse, né, e não modificasse o espaço de luta onde ela estava atuando, como você falou, né? Quer dizer, essas idas e vindas, né, dessas identidades políticas, elas aconteciam mesmo após a condecoração. Então, na verdade, eu nem entrei nessa parte, né? Seria um trabalho posterior, e outras possibilidades são realmente de aprofundar, e aí os arquivos de família teriam esse sentido também, né? Ajudariam mais nesse sentido. Tá? E sobre a importância, eu entendi dessa forma, né? Você me corrige se eu estiver respondendo errado a pergunta. Mas sobre a importância do Arquivo Nacional, ele é fundamental, né? Ele centraliza todas essas informações ligadas ao Estado, não apenas quem estuda Estado, né? E pensando nas fronteiras, né? Do político, do social, do cultural, né? Você tem uma vasta documentação, e inclusive esses documentos que eu citei, eles têm outras coisas para além das próprias condecorações, né? Então, quer dizer, é uma vasta documentação, ele é fundamental para se pensar esse processo, como eu falei, não apenas do Estado, pensando na história política, né, estrito senso, mas também social, cultural, enfim, um verdadeiro, o arquivo é um patrimônio, né, nosso, que a gente tem que zelar, né, e incentivar a pesquisa, né, dos nossos alunos aqui, tá bom? Não sei se eu respondi. Para mim também, né? O acervo do Arquivo Nacional foi central e continua sendo central. Eu ficava, fazendo pesquisa no Arquivo do Estado de Pernambuco, eu ficava muito preocupada com a resposta que as autoridades, né, provinciais recebiam dos ministérios. Então, eu via situações, documentos, pedido de informações sendo remetidas, e não, lá, obviamente, a gente não tinha o retorno. Então, não sabia como é que o governo, né, que estava se construindo como central, estava respondendo aquelas demandas. Então, foi central eu vim para cá e pesquisar, e aí eu estou falando vim fisicamente mesmo, né, sair de Recife para cá, passar um período pesquisando aqui. E também falar da estrutura do arquivo, a gente que está acostumado, né, com arquivos estaduais e às vezes municipais, a gente sabe que por mais que se tenha dificuldades, problemas, né, e questões a serem resolvidas, o Arquivo Nacional tem uma estrutura, né, muito boa para o pesquisador. Então, eu também vim e fiquei longas horas aqui pretendo voltar, né, fazer esse deslocamento físico novamente. Principalmente para continuar trabalhando com essas séries, né, que eu relatei, que são as séries Interior e aí a série Guerra. A guerra, nesse momento, fez mais sentido para a minha pesquisa, justamente porque dava esse retorno sobre as movimentações militares. E como o governo central aceitava ou não as disposições dos governos das províncias sobre o encaminhamento da guerra, né? Então, por exemplo, a Guerra dos Cabanos, ela durou 3 anos, né? Foi uma guerra longa nas matas de Pernambuco, então houve muita perda da produção açucareira, né? Os proprietários de engenhos estavam lá perdendo as pessoas que estavam trabalhando, né? As pessoas escravizadas, os indígenas invadiam engenhos.
Então, estava tendo toda uma preocupação e o governo centralizado estava olhando aquilo ali, né? Os ministérios, os conselheiros do imperador estavam olhando. Então, eu pude perceber esse diálogo que, para mim, foi fantástico. Além disso, eu encontrei um documento aqui que eu não esperava encontrar, que foi uma espécie de censo, uma estatística demográfica da década de 1820 sobre a província de Pernambuco, que faz parte do primeiro capítulo da minha tese, que eu não falei aqui, porque aí já vai, né, para um outro debate, ou seja, no momento muito anterior à realização dos censos nacionais, né, e que aí eu pude ter uma noção de como é que se estava trabalhando a demografia da província. Obviamente foi um documento imenso, né? Eu fiquei desesperada porque eu não conseguia fotografar, não conseguia fazer nada, né? Eu tinha que copiar tudo bem bonitinho numa planilha para poder utilizar. E aí eu pude fazer uma análise tanto sobre as informações em si, né? Inclusive a gente conseguiu rastrear uma população indígena em Recife, na capital da província, apesar de eu não ter conseguido aprofundar nessa análise. E também debater as categorias sociais e políticas que estavam ali sendo construídas, né? Ou seja, a gente viu uma população gigantesca de pessoas consideradas pardas, né? Que a depender da região em Pernambuco pode ser parda relacionada a uma população afrodescendente, pode ser parda relacionada a uma população indígena, vai depender da colonização e da forma como aquela região foi construída. Então, esse documento específico, que é essa espécie de estatística, o censo, para mim foi fundamental, e ele estava aqui, né, justamente porque algum funcionário, ele não tem autoria, mas algum funcionário provincial produziu, organizou e enviou para, né, o governo central. Então, a minha pesquisa ganhou bastante, né, com a documentação que tem aqui. E a questão dos arquivos privados eu não trabalhei, mas eu acredito que eu vou continuar para trabalhar com essa região da produção açucareira para tentar ver como é que se dava essas relações com os proprietários, né? Então, vamos chegar lá. Oi, bom dia. Só queria fazer uma provocação um pouquinho em relação ao que a Mariana, ao começar a apresentação dela, falou, de que apesar de ser um trabalho com documentação do período imperial, mas cada vez mais é importante a gente repensar categorias para o nosso momento de hoje, né? E em relação a índios, a Mariana trabalhou com índios especificamente do Nordeste, a gente sabe o quanto muitas desses povos indígenas entraram, foram cooptados em algumas rebeliões, em alguns movimentos políticos, em troca também de um reconhecimento de suas terras, né? E o quanto pesquisas como a da Mariana são importantes para reconhecimento de terras indígenas atuais, já que até pouco tempo atrás se questionava a existência de índios no Nordeste. Então, eu só quero parabenizar e dizer o quanto é importante a documentação do Arquivo Nacional. Bom dia a todas e todos. Quero parabenizar aí os trabalhos da mesa. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro ao Tiago. Recentemente, Tiago, eu estive lá em Piraí, fazendo palestra com professores de lá, sobre a presença indígena na região. E é óbvio que o peso que o Breves teve naquela região foi muito grande, né? Então, eu queria saber se você, quando trabalhou com a documentação, é óbvio que o seu foco é a escravidão, mas dos agregados nas fazendas e tal, porque, por exemplo, nos arquivos de batismo se encontra índios sendo batizados naquela região. E outras documentações, óbitos, também, você também tem menções aí, para de Breves mesmo, no livro dele fala sobre isso. Mas é muito pouco. Queria saber se você encontrou alguma documentação que falasse agregados e alguma coisa noção em relação aos índios. E em relação a Mariana, parabenizar também o seu trabalho e perguntar uma coisa, duas coisas que, uma na sua exposição e outra que é uma curiosidade minha mesmo. Primeiro, por que a região de fronteira, Alagoas e Pernambuco? Qual a característica principal dela que faz com que os conflitos vão depois se centralizarem? Segundo, essa documentação de guerra, que eu ainda não pesquisei aqui, mas eu sei que também tem alguma coisa no Arquivo do Exército. Você chegou a verificar lá no Arquivo do Exército
né, que parece que tem muita coisa sobre guerras coloniais e guerras indígenas também, que é um negócio que a gente tem que avançar. Eu trabalho também com a questão indígena e que eu não sei se você pesquisou, então eu queria saber se você fez essa pesquisa e se, né, fez coisa. Então você, parabéns à sua pesquisa. Cláudio, desculpa o seu nome? Marcelo, obrigado pela pergunta, Marcelo. Com relação aos agregados, as minhas fontes não me possibilitaram fazer essa análise. Mas aqui você foi falando, eu fui lembrando em especial do Fundo Seis Marias, aqui do Arquivo Nacional. Tem algumas plantas, tem uma planta em especial da Seis Maria do Barão de Piraí, que é absolutamente fantástico. A imagem em si está digitalizado aqui pela equipe do Arquivo Nacional em altíssima qualidade, e você percebe na construção da planta o espaço dos agregados nas Seis Marias do Barão de Piraí. Pois se você tem essa documentação, me foi cedida pelo arquivo, eu posso te passar. Agora, eu acredito que o Arquivo de Piraí, né, que é um arquivo sensacional, o trabalho do José Maria ao longo das últimas 2 ou 3 décadas é fabuloso, é muito incomum você encontrar, né, em arquivos municipais uma documentação tão vasta e tão bem organizada. Eu acho que ele pode te ajudar bastante nessa questão dos agregados em relação ao Complexo Breves e também ao Complexo Moraes, né, na região de Piraí. Eu trabalhei muito com os inventários e com alguns processos criminais, não permitia tanto olhar essa questão dos agregados. Como nós não temos um material de massa populacional como nós temos para São Paulo e para Minas Gerais, compromete um pouco essa análise. Mas eu acredito que o Arquivo de Piraí possa te dar também uma chave de leitura. Não sei se você conhece o Zé Maria, é uma pessoa que pode te ajudar bastante aí na sua busca pelos agregados. Agradeço também a pergunta do Marcelo, né, e as colocações da Maria Elizabeth. Né? Prazer em conhecê-la. Aí eu vou responder o Marcelo, mas já fazendo um comentário também sobre o que a Maria Elizabeth falou. A região de fronteira entre Pernambuco e Alagoas, ela, historicamente, desde o século XVI, ela foi uma região muito importante por conta das suas características geográficas e ecológicas. Então, ali se tem as melhores condições para o plantio da cana-de-açúcar. Então, a gente tem a divisão ali do litoral, né, entre a zona da Mata Sul e a zona da Mata Norte. A zona da Mata Norte é mais seca, e por isso se planta também açúcar, mas não a cana-de-açúcar, mas a produtividade não é tão grande quanto da zona da Mata Sul. E lá também a gente vai ter uma configuração de rios e riachos que vai fazer com que essa produção seja transportada de maneira mais fácil e também para a própria geração de energia, né, no complexo ali de produção do açúcar. Então, essa região era uma região economicamente muito importante. Justamente por isso, nos primeiros séculos da colonização, se constituiu aldeias ali, reunindo grupos indígenas de vários grupos, né, diferentes, justamente para conseguir se ocupar aquela região. Então, a ocupação ela vai se dando através do estabelecimento de 2 aldeias, que são as mais antigas, Barreiros e Escada, já no século XVI as 2 já existem, junto com as propriedades de cana-de-açúcar. Então, ali a gente vai ter um complexo que vai transformar essa região muito importante. No momento dos conflitos, justamente por ser uma região também de portos naturais, né, a região que a gente talvez conheça mais por conta das praias atuais, Praia de Porto de Galinhas, Praia de Serrambi, é aquela região ali, só que não no litoral, né, mas mais para dentro. É uma região de portos naturais também. Então, se desembarcava as tropas para a repressão dos movimentos ali, era mais simples, né, era mais fácil. Ali também houve portos ali também de desembarque de africanos escravizados ilegalmente. Então, é uma região extremamente complexa, né, e que precisa ser analisada a partir desses outros sujeitos. Né? Eu não duvido que a gente possa, de repente, ter alguns trabalhos relacionados à memória, né, do desembarque de pessoas por aqueles lados também. Né? Ainda não se tem nada, mas eu fico imaginando que possa
ter, né? Porque é uma área realmente muito rica. E é justamente nessas regiões, atualmente, onde a gente não tem qualquer mobilização política das populações que estão ali, né? Então, a gente tem as aldeias mais importantes do século XVI e XVII. No século XIX, a gente tem essas aldeias ainda existindo. A gente tem a criação de uma nova aldeia, que eu trato na minha tese, mas eu não trouxe, né, aqui hoje, que é a aldeia do Riacho do Mato, que surge justamente com o agrupamento de cabanos, praieiros, escravos fugitivos, pessoas pobres. Essas pessoas todas se reúnem e, sob a liderança de um indígena, começam a reivindicar a criação de uma aldeia. Veja que coisa extraordinária, né? E aí a gente tem toda essa mobilização e no início do século XX a gente não tem qualquer movimento. Então, a minha hipótese é que essas pessoas sofreram processos muito violentos, né, de expropriação territorial, e que os descendentes remanescentes dela ainda tenham na memória, né, alguns desses traços dessa vivência na região. E é o mote da pesquisa que eu quero continuar agora. Agora que eu voltei para Recife, eu quero voltar lá justamente para essa região. Eu sei que não vai ser fácil, porque é uma região bastante ocupada ainda pelos engenhos de cana-de-açúcar, mas tentar resgatar ou trabalhar esse material relacionado aos proprietários dos engenhos e aí ver com essa documentação que eu já tenho como é que a gente vai cruzando essas informações. Porque essa população está lá, né? A gente precisa ver como é que se dá essa transição do século XIX para o século XX e XXI. Marcelo, eu não trabalhei com o arquivo do Exército, né? É uma outra documentação que seria bem importante, mas, mais uma vez, a gente precisa dar um recorte. Então, eu me concentrei bastante na documentação que tem aqui, que já é bastante coisa. Então, já foi suficiente para fechar o trabalho naquele momento. Mas é uma dica importante. Obrigada. Então, obrigada a todos. Acho que a gente encerra aqui essa mesa. E os exemplares, os livros premiados estão à venda, né, Beth? Aqui na saída do auditório, né? Acho que é isso que está previsto para o lançamento, tá? Então, obrigada. Tchau. Reiterando, de fato, os livros estão à venda aqui em cima, com 30% de desconto. E quem quiser fazer visita à fábrica de papel, a Valéria, da equipe de educação, vai conduzi-los de meio-dia às 1 hora, mais ou menos, de visita. É bem interessante, tá bom? Obrigada.